Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesta manhã de sábado. Mais uma vez, queridos irmãos e amigos, estamos aqui reunidos para partilharmos a palavra de Deus. Juntos vamos fazer um apanhado de um estudo das profecias. A mensagem que nós temos nos concentrado são as mensagens para os últimos tempos. Verdade que nós estamos a viver tempos de turbulência em todo o nosso planeta. Estamos dentro de uma pandemia e é necessário que nós possamos estar atentos aos eventos finais. Assim diz a palavra de Deus que nos últimos tempos virão dias difíceis e nós estamos nesses dias. Então é necessário que nós possamos entrar em comunhão com Deus e pedir auxílio divino, porque só Deus, queridos irmãos e amigos, pode nos dar luz do que nós estamos neste momento a viver e o que ainda viremos a passar brevemente. Gostaria, antes de mais, dar as boas-vindas a todos, minhas irmãs, meus irmãos, queridos amigos espalhados em todo o planeta, vocês que estão aí no Facebook. Essa mensagem não é para um ministério, não é para uma igreja, é para todos os membros humanos, amigos que vivem neste planeta. A mensagem que eu quero passar para vocês é a mensagem do fim dos tempos e nós vamos sempre centralizar a mensagem central é Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é o único que morreu por nós para apagar os nossos pecados. Jesus é o que veio a mandato de Deus, o Pai, e morreu na cruz do Calvário para nos redimir de todo o mal, de todo o pecado. Queridos irmãos e amigos, sem mais perda de tempo, eu gostaria de entrar no primeiro louvor com vocês. Vamos então ouvir o primeiro louvor que diz breve virá. Na verdade, nós estamos na iminência da vinda de Jesus e vamos entoar esse hino com muito entusiasmo. Tá bem? Guerras e fomes nos dão
Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos, Pai Santo, pela vida, saúde que tu nos dás. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de sábado que tu nos concedes em tua santa presença. Pai, perdoa todos os nossos pecados e faltas, toda a nossa iniquidade, tudo quanto temos feito fora da tua lei, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a nós estarmos cada instante da nossa vida mais próximos de Ti. Pai Santo, quero Te entregar todas as pessoas que estão presentes nesse momento a ouvir essa mensagem e também pelos que virão ouvir através do Facebook ou outro órgão de comunicação. Pai, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós e ajuda-nos a entender a Tua Palavra. E agora, neste momento, eu me esvazio completamente, Pai, para que sejas Tu a preencher este momento com o poder do Teu Santo Espírito, Pai. Usa-te de mim, fala a Tua Palavra ao Teu povo, liberta, sara, edifica, Senhor, e ajuda-nos, Pai, em todos os caminhos que nós estamos aqui neste momento. Pai, te louvamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui por ser um dia de sábado. É bom que eu possa lembrar isso, porque muita gente se pergunta, eu tenho tido contactos com muitas pessoas e me perguntam, Manuel, mas por que pregar no dia do sábado? Então, é um requisito que Deus nos faz. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus é muito clara e nós precisamos de estar em comunhão com Deus todos os sábados. A cada semana que passa, Deus nos chama que nós possamos estar em comunhão com Ele. E eu gostaria de lembrar com vocês um pouco as Escrituras, lendo Êxodos 20. Vamos, por favor, abrir Êxodos 20 e ver o que diz a palavra de Deus sobre o dia de sábado. Porque qual a razão estarmos aqui para honrarmos o nome de Deus, o Criador dos céus e da terra? Diz assim, Êxodos 20, versículos 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos irmãos e amigos, eis a palavra de Deus. Diz que Deus faz-nos lembrar a sua palavra dentro dos 10 mandamentos. É um dos mandamentos que se vem sempre a palavra lembra-te. Sabendo Deus, Criador dos céus e da terra, que nós humanos esqueceríamos de dar reverência a Ele nesse dia, Deus nos dá isso nos mandamentos para que nós possamos nos lembrar. Lembra-te quer dizer que nós certamente esqueceríamos. Humanos, nós temos a capacidade de esquecer e não cumprir aquilo que Deus sempre nos pede a fazer. Então, lembra-te do dia sábado para o santificar. O que é santificar? Queridos irmãos e amigos, santificação é estarmos separados para Deus. Quando nós ouvimos falar um homem santo, nós somos santos pela graça de Deus. Não porque nós sejamos perfeitos. Não há ninguém perfeito nesse planeta, queridos irmãos e amigos. Somente Jesus conseguiu superar o pecado de todos nós humanos nesse planeta. Mas nós somos todos santificados pela palavra de Deus, pela graça de Deus. Agora, o sábado é um dia separado. Deus separou o dia de sábado para nós podermos, humanos, estarmos em comunhão com Ele. Na verdade, é necessário que nós o façamos para que Deus possa restituir as nossas energias que nós gastamos durante a semana. Nós temos um trabalho secular,
diário, e muitos de nós estamos a trabalhar durante os 6 dias. É bom que nós possamos parar e estar em comunhão com Deus. Sábado é apenas para que nós possamos estar na realidade, na liderança de nosso Criador. Ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, fazer coisas que diz a palavra de Deus que nós devemos fazer. Então, a palavra de Deus é muito explícita, muito clara. Ela diz que essa lei não deve abranger a um grupo de pessoas. Olhem o que a palavra de Deus diz. Diz que não farás nenhuma obra, nem tu, nosso filho, nossa filha, nosso servo ou servente, ou serva, nem o nosso animal, nem o estrangeiro, a nossa visita que nos vem em casa visitar, alguém vem de longe e vem nos visitar, essa pessoa também é recomendada a guardar o dia do sábado. Então diz por quê? Porque Deus fez 6 dias o trabalho. Deus elaborou o trabalho da criação, queridos irmãos e amigos, durante os 6 dias. E ao 7º dia ele descansou. Portanto, ele é o Criador, ele é o que tem a honra, a glória. Nós devemos isso a ele. Por ser o nosso Pai Criador. Diz que a palavra de Deus, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Para além de Deus santificar, tirar um dia como um dia especial, muito especial, pô-lo à parte dos dias da semana, Deus abençoou este dia. Queridos irmãos e amigos, dentre o sábado é um dos dias que Jesus mais fez milagres. E aí houve um problema com a própria igreja, porque os homens que estavam na liderança da igreja, então tinham a lei do sábado. E eles diziam, mas se a lei diz para descansar, Jesus manda os paralíticos levar cama, cura cegos, e estava a criar um problema na verdade. Sabe qual é a resposta que Jesus diz? Cabe-me a mim fazer o trabalho de meu Pai. Estou aqui para fazer a obra de que me mandaram a mim fazer. O meu Pai, lá no céu, é que me mandou fazer isso. Então, o dia de sábado, queridos irmãos e amigos, é um dia em que nós possamos estar em comunhão com Deus e fazer boas ações, na verdade. Vamos ver em Êxodos 31, para acentuar mais a ideia do sábado. Vamos abrir Êxodos 31, versículos 13 e 16, por favor. Êxodos 31. Êxodos 31, versículos 13, 16, diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, guarda do sábado quer dizer que é um símbolo, um sinal que nós temos de diante de Deus para que o mundo reconheça-nos como seguidores dele, seguidores do Mestre. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Diz que a palavra de Deus diz que é um dia separado especificamente para vocês guardarem repouso, restaurarem. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do seu povo. Se vocês forem a Israel no dia de hoje, ainda hoje, nesse tempo, eles obedecem o sábado. Queridos irmãos e amigos, lá em Israel tem uma coisa que até hoje se faz. Quando nós não observamos a lei do sábado, nós temos problema com a própria autoridade civil. Então isso é muito importante. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. É algo que desde a criação, queridos irmãos e amigos, quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, especificamente Deus estabeleceu essa regra para que nós humanos possamos viver por ela. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre.
perpetuamente. Não há mudança. Deus não é um Deus que varia. Ele não tem mudança nem variação de tempo. Ele é presente todo o tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a razão pela qual, queridos irmãos e amigos, estamos aqui nesta manhã. Vamos então entrar para o programa da Palavra de Deus neste momento. E eu gostaria que abordar o sujeito da Porta da Graça. Muitos de vocês certamente já ouviram falar sobre a Porta da Graça. O que é a Porta da Graça? Queridos irmãos e amigos, a Bíblia nos diz que há um certo tempo no nosso viver, aqui no nosso planeta, em que Deus trará justiça. E todos nós temos um tempo de escape. Esse tempo é um tempo pelo qual Deus nos vai considerar para que nós possamos estar, na verdade, preparados para a entrada no céu. Quando for seu Filho mandado, quando Deus enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para vir buscar nós, humanos aqui na terra, os escolhidos de Deus, os que amam, praticam os mandamentos e guardam a fé em Jesus. Estes serão salvos e Deus vai mandá-los buscar através de Jesus Cristo no fim dos tempos. Então, quando se fechará a porta da graça? É uma pergunta que vai entrar do princípio ao fim do culto. Qual é o tempo, queridos irmãos e amigos, em que nós estamos a viver hoje no nosso planeta? Qual é a verdadeira situação do nosso planeta? Temos o Covid-19. Esse é o sujeito de base para qualquer sociedade hoje no nosso planeta. Estado de calamidade mundial. Isso é uma coisa que Jesus, quando esteve aqui no nosso planeta, a mandato do Pai, ele falou algo sobre esse assunto. Jesus deu especificamente sinais pelos quais nós teríamos que passar e abreviarmos-nos da vinda dele na segunda vez que ele virá ao nosso planeta para redimir, buscar os redimidos em Cristo. Então nós temos sinais. Jesus diz que quando verdes esses sinais acontecerem, sabereis que eu estou próximo. Então vamos falar um pouco do Covid-19. O que é o Covid-19, queridos irmãos e amigos? Uma pandemia que surgiu em todo o planeta. Na verdade, eu nasci em 1965 e desde essa data, 1965 até os dias de hoje, nunca em toda a minha vida ouvi uma tal de pandemia. É a primeira vez em minha existência como ser humano, nesse contexto de pandemia, é a primeira coisa que eu estou a ver. Há quem já viveu esse problema na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Diz a história que nós passamos uma situação muito triste. Perdemos muitas vidas durante as guerras e entrou um tempo de calamidade global também. O povo morreu com doença, com fome, com pestes. Então isso aconteceu. Mas Jesus fala-nos dessa situação de maneiras a que nós possamos estar, na verdade, preparados. Qual é a razão, queridos irmãos e amigos, desta pandemia? Vamos abrir Jeremias, por favor. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus com vocês. Jeremias, capítulos 30. Jeremias, capítulos 30. Jeremias, capítulos 30, versículos 17. Por favor, quem tem as Bíblias aí, olha, eu vou sinceramente convidar vocês, queridos irmãos e amigos, nós estamos num tempo bem curtinho. Quem não tiver uma Bíblia hoje, melhor por Deus comprar uma Bíblia. Porque isso é a única arma que nos vai fazer chegar à vitória. Porque nós estamos, na verdade, a correr o risco vermelho neste momento. E perto, muito perto, nós veremos coisas piores acontecer. E eu quero sinceramente convidar a vocês que estão aí neste momento, ouçam essa palavra, transmitam aos vossos filhos, amigos, queridos, entes queridos, que vocês não queiram que eles se percam, mas que todos nos possamos encontrar na Canaã Celestial. Comprem uma Bíblia, façam qualquer coisa, vão a uma igreja, peçam uma Bíblia, mas essa é a nossa arma de combate nos dias da pandemia hoje. Não há como nos libertarmos, queridos irmãos e amigos, e vocês verão
através da palavra de Deus, que nós não temos situação. Neste momento, não há situação humana. Vamos abrir Jeremias 30, versículos 12 a 13. Jeremias 30, versículos 12 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser ligado. Não tens remédio que possam curar. Eis a situação que nós estamos a viver globalmente, queridos irmãos e amigos. Nós não temos uma vacina hoje. Escutem o que diz a palavra de Deus. Por que razão? Diz o versículo 15. Porque gritas em razão do teu quebrantamento. Tua dor é mortal. Essa pandemia, queridos irmãos e amigos, está com 1 milhão e picos nesta manhã de mortos no nosso planeta. A verdade é que a gente não sabe se é verídico esses números ou não, mas é que as pessoas, na verdade, estão a morrer, estão a desaparecer, ao menos estão a apresentar na televisão os funerais que estão a ser feitos. Em Angola, no Brasil, é muita gente de uma só vez que está a morrer por dia. Então, nós estamos a ver que a palavra de Deus diz que tua dor é mortal, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Diz a palavra de Deus. Hoje nós estamos a culpar Estados Unidos, Rússia, seja lá quem for. Mas a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, fala-nos da situação global pela qual nós estamos a viver hoje. Escutem o que diz a palavra de Deus. Versículos 16. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro também. E os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam infragarei ao sangue. Seja qual for a razão humana, queridos irmãos e amigos, desta pandemia, a palavra de Deus está a prometer algo a todos os que estão envolvidos nesta situação da pandemia. Que governo seja que for do nosso planeta, aqui diz a palavra de Deus, os teus adversários irão todos eles ao cativeiro. Também morrerão. Também terão um preço a pagar no juízo final. Isso é a situação global que nós temos hoje. Eu gostaria de ler também com vocês Isaías 24. O livro de Isaías 24, ele dá-nos umas dicas também sobre essa situação, da situação global. Isaías 24, versículos 3, 4, 5 e 6. Vamos começar a ler os versículos 3. Perdão, vamos começar aqui o versículos 2. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Quero dizer, queridos irmãos e amigos, que ninguém pode dizer eu vou escapar. Se for no cumprimento de Deus, se nós formos chamados a morrer dessa situação, nós não temos escapatória aqui. A palavra de Deus é muito clara. De tudo se esvaziará a terra, de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. É a situação global, queridos irmãos e amigos. Que nós possamos culpar um ou outro, Estados Unidos, América, China, Rússia. Quem é o culpado dessa pandemia? Eu quero vos dizer, queridos irmãos e amigos, na criação do nosso planeta, Deus criou nossos primeiros pais, pô-los no jardim do Éden, e lá eles caíram em tentação do pecado e trouxeram todas essas abominações para a terra. Se hoje vocês podem perguntar, mas estamos a passar uma situação dolorosa, onde está Deus? Queridos irmãos e amigos, Deus já trouxe a solução.
Embora hoje nós não temos a solução para o Covid-19, Deus engendrou o plano da salvação logo após a queda do ser humano no planeta Terra. Vamos abrir João 3, versículos 16, porque essa palavra, queridos irmãos, Jesus, ele entra em cena logo após o pecado do ser humano. A raça humana deixou de obedecer a Deus, deixou de seguir os mandatos de Deus e entrou em problemas. E agora estamos nós a pagar. Nós estamos a subir consequências dos erros dos nossos primeiros pais. Vamos ver o que João diz, 3,16. A Bíblia é muito clara, queridos irmãos e amigos. João 3, versículos 16, assim diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem eterna do Evangelho. Por isso, queridos irmãos e amigos, Jesus veio a mandato do Pai no céu, desde o céu, para morrer na cruz do Calvário, para pagar o nosso resgate. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. O sangue purificador, ele nos lava de todo o pecado e nos purifica de toda a iniquidade, de toda doença, toda a pandemia. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus tem poder. Por que a palavra de Deus tem poder? Jesus veio aqui no nosso planeta 2020 anos atrás. Se nós temos o calendário gregoriano alterado desde então, nós sabemos que Jesus claramente passou nesse planeta. Nós temos na história vestígios de que houve alguém que mudou a estrutura da história da humanidade. E essa pessoa é Jesus Cristo. Através da morte dele na cruz do Calvário, a sua ressurreição e ascensão ao céu. A partir daí, queridos irmãos e amigos, quando Jesus morreu no Calvário, ele cumpriu o plano da salvação pela raça humana. E daí entramos num momento de calamidade planetária. Todo o planeta sofre gemidos até hoje. Isaías, ele explica muito bem a situação e diz que nós estamos, na verdade, em situação muito grave. Agora, pontos e razões. O que é que nos leva a essa situação de pandemia? Por que é que nós estamos a passar dificuldades no nosso planeta? Queridos irmãos e amigos, qualquer ser humano hoje vai se perguntar: onde está Deus? O que é que nós fizemos para merecer tudo isso? Primeiramente, matamos o Filho do Deus Criador dos céus e da terra. O único ser, queridos irmãos e amigos, santo no nosso planeta que não pecou. Jesus morreu para substituir cada um de nós que merecia a cruz. Cada um de nós, pecadores, seres humanos, nós deveríamos ser crucificados, todos nós, pelos nossos pecados. Acontece que Jesus tirou esse cargo, esse fardo dos nossos lombos, das nossas costas, para pagar ele o preço da salvação da raça humana. Nós matamos o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, queridos irmãos e amigos. Diz a palavra de Deus que, a partir desse momento, a palavra de Deus mostra que nós entramos em estado de calamidade. Jesus voltou para o Pai, porque ele apenas tinha uma missão para fazer. Ele nasceu nesse planeta, cresceu como ser humano, nasceu, viveu 33 anos e fez a missão que ele tinha que fazer. De diante do Pai, ele fez, ensinou, deixou 12 discípulos, deixou 7 igrejas e voltou para o Pai. Mas ele fez uma promessa, queridos irmãos e amigos. Jesus, quando saiu daqui, uma vez morto, crucificado, ascendido para o Pai, ele disse: eu vou porque eu tenho que ir. Porque se eu estiver aqui, o trabalho do Pai não pode ser cumprido em totalidade. Então eu tenho que ir ao Pai. Eu tenho uma missão, já cumpri a minha missão, agora eu vou para o céu, para então, dali, o Pai vos enviar o Consolador. A minha pergunta nesta manhã, queridos irmãos e amigos, para todos vocês: quem vocês pensam que seja o Consolador?
Vamos voltar 2020 anos atrás, queridos irmãos e amigos. Jesus, antes de ir para a cruz, ele reuniu-se, era a festa da Páscoa. E ele instruiu os seus discípulos nesse sentido. Ele disse, olha, eu vou passar por essa situação, vou morrer, terceiro dia vou ressuscitar e tenho que ir para o Pai. Mas não se preocupem. Eu vou para o Pai, mas vou-vos enviar o Consolador, aquele a quem o Pai vai confiar a vossa ajuda, o vosso apoio. Vocês vão ter essa presença em todos os lugares do vosso planeta. Deus voltou para o lugar que ele veio. O Espírito Santo desceu, queridos irmãos. De que forma desceu o Espírito Santo? O Espírito Santo, lá diz a palavra em Atos dos Apóstolos, na palavra de Deus, diz que o Espírito Santo desceu na cabeça dos 12 discípulos em forma de línguas de fogo. Línguas de fogo. Quem tem uma língua, por favor, tira a sua língua nessa manhã. Eu tenho uma. Uma língua. E essa língua é a forma da qual apareceu o Espírito Santo na cabeça dos 12 discípulos. A dizer, queridos irmãos e amigos, que a palavra de Deus tem poder. Esta palavra que eu vos estou a ler nesta manhã, neste momento, tem poder quando nós pormos o nosso coração em Deus, de entender os segredos divinos que aqui estão. E Deus, pelo Espírito Santo, vai nos dar revelação dessa palavra. Não há outro método de entender a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Eu vejo muita gente que quer estudar a Bíblia. Eu tenho amigos que querem estudar, mas nunca param de estudar. E diz a palavra de Deus que quando nós entramos no estudo da palavra de Deus, é bom que a gente cresça e depois possamos ensinar a outros como professores, assim como na escola. Nós vamos à escola, aprendemos as matérias e mais tarde tornamos também, algum de nós tornam-se professores e vão ensinar as mesmas matérias que eles aprenderam na escola. Assim é a palavra de Deus. Agora, há muito crente que volta a estar na escola e ficam na pré-primária e nunca saem de lá. Irmãos, sinceramente, se nós não abrirmos a palavra de Deus e poder estudar, entender a palavra de Deus, nunca teremos a chuva seródia, a bênção e o derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos entender os segredos de Deus. É através da leitura da palavra de Deus que nós conseguimos entender os planos de Deus. Ora, quais são as razões? Nós estamos a ver pontos e razões que nos levaram a essa situação global de Covid-19. Pandemia mundial. Mudança e transgressão das leis de Deus. Mudanças e transgressões das leis de Deus, queridos irmãos e amigos, vamos voltar um pouco nas profecias. Jesus apareceu lá no profeta Daniel, na época do Império Nabucodonosor. Nabucodonosor viveu no Império de Babilônia, o primeiro império que Deus formatou aqui na terra. E Deus pôs lá um rei, e o rei teve um sonho, e Deus deu essa revelação. Acontece que o rei não teve quem explique. Então mandaram chamar o profeta Daniel. E o profeta Daniel chegou lá e disse, qual é o problema, rei? Mandou matar todos os justos, os sabichões da época. Eram os que lidavam com o governo do rei e podiam estar a transcrever, revelar segredos ocultos. Mas acontece que nenhum deles soube dar o segredo. Então foram chamar o homem de Deus. Chamaram Daniel, o profeta Daniel, e o profeta Daniel disse, rei, eu também não te posso dar essa resposta. Na verdade é que há um Deus acima, Criador dos céus e da terra, a qual nós podemos entrar em comunicação com ele e ele vai revelar o teu segredo. E assim foi. Daniel foi para casa, foi orar. Ele foi orar e Deus deu a resposta do sonho do rei. E ele chegou lá no rei e disse, rei, é assim, Deus deu desse sonho para fazer saber o que é que vai ser depois desse império. Depois das coisas de tu saíres daqui, vai haver mudanças e outros governos vão chegar. Então,
A revelação, queridos irmãos e amigos, foram logo 4 impérios. Nós vimos o reino da Babilônia, reino da Medo-Pérsia, reino da Grécia e o romano. E lá no 4º império romano veio Jesus. Acontece que o império romano matou Jesus. Não foram os romanos, queridos irmãos e amigos, que assassinaram Jesus. Foi a igreja que entregou a Roma para crucificarem Jesus. A própria igreja não aceitou, rejeitou o Filho de Deus. Porque eles estavam a se dar como doutores da lei. E não queriam mudar aquilo que Jesus veio para completar as Escrituras. Então, nós assassinamos o Mestre, transgredimos a lei de Deus. Vamos abrir Daniel 7, por favor. Daniel, capítulo 7. O que é que nos diz a palavra de Deus? Daniel 7. O que é que nos diz aqui a palavra de Deus? Daniel 7, versículos 23. Vamos ver os versículos 23 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Diz assim: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Pisará os pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis depois deles, e se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Escutem agora o versículo 25. Preferirá palavras contra o Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. Esse personagem vai falar contra o Criador, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A Bíblia está muito clara. Segredos de Deus, queridos irmãos e amigos, para nós podermos entender qual é a nossa situação de vida a nível global. Diz que eles vão mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. O reino, versículos 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui eis a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, então, se este 4º império, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, 4º império, pietinou, ele perseguiu os cristãos da época, matou todos os que queriam, depois de Jesus ir ao céu, Roma estava à procura do corpo de Jesus. E eles assassinaram muita gente a pensar que alguém escondeu Jesus aqui no planeta. Ora, Jesus não está aqui, queridos irmãos. Jesus, ele prometeu aquilo que estava escrito nas Escrituras. Já o profeta Jeremias, Isaías estavam a falar dessa visão. E Deus deu revelação a vários profetas sobre essa situação. Agora, os romanos não entendiam das profecias, não entendiam da palavra de Deus e começaram a assassinar as pessoas. E agarraram discípulo por discípulo de Jesus, todos eles foram mortos. Sobre-se uma única questão: onde está o corpo de Jesus? Onde está? Segundo a vossa vontade, o vosso conhecimento, onde vocês pensam que Jesus está nesse momento? Queridos irmãos e amigos, essa é uma triste situação que nós estamos a viver. Acontece que Deus não está aqui. Acontece que Jesus também não está aqui. Quem está aqui? Quem está para fazer a nossa defesa, queridos irmãos, neste planeta, nesta situação de pandemia? O Consolador, a palavra de Deus. Eis aqui. O contrário que muita gente prega nas igrejas: o Espírito Santo joga bola, ele cospe, ele grita, ele pula. Nada disso. O Espírito Santo de Deus, queridos irmãos e amigos, é a terceira pessoa da divindade de Deus e que é o poder de Deus.
Por isso está lá em João, versículos 1, capítulos 1, versículos 1, diz o que? Vamos abrir João. O que diz a palavra de Deus em João 1, versículos 1? Para a gente ver o que é a palavra de Deus. João 1, versículos 1. Queridos irmãos e amigos, vamos abrir. Vamos assim ler a palavra de Deus. No princípio da criação era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Agora escutem bem. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O poder de Deus. A saber, queridos irmãos e amigos, que Deus não fez nada com as suas próprias mãos. Deus apenas falou a sua palavra e a matéria se fez matéria. Tudo que Deus disse, luz, sé, árvores, sé, planeta, peixes, animais, sé. E aquilo que Deus falava, o poder da palavra de Deus, do Espírito de Deus, transformava e formava as coisas. Veio para o que era seu e os seus não receberam. O que é que nós fizemos, queridos irmãos e amigos? Nós crucificamos. Por isso estamos diante de uma situação global de doença, pandemia, pobreza no nosso planeta. Nós vamos entrar em tempo de calamidade. Desde a morte de Jesus, o nosso planeta está a gemer. Temos dores de parto. E agora estamos nos aproximar da abertura. O bebê está quase a chegar e o mundo vai chorar, cada vez vai gritar mais e mais alto. Vamos abrir Apocalipse 6. Apocalipse, capítulo 6. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus quer nos revelar segredos do Altíssimo nesta manhã. O que é que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 6? Vamos encontrar 6 elementos que vão mostrar a situação dos últimos tempos no nosso tempo atual. Queridos irmãos e amigos, a revelação foi dada ao profeta Daniel. Do profeta Daniel, 600 anos antes da vinda de Jesus, Jesus veio no tempo romano, Jesus cumpre a parte da profecia e agora o próprio Jesus, morto, crucificado, ele ressuscita, vai para o céu e lá ele vai fazer o trabalho juntamente com o Pai. Mas ele não nos deixou aqui órfãos, queridos irmãos e amigos. Mandou a sua palavra, a palavra de Deus, para nos mostrar o quanto nós podemos andar nas trevas neste momento de dores. Ora que no Apocalipse 6, Deus vai nos revelar 6 cavalos. Primeiro cavalo, um cavalo branco, que é o derramamento do poder de Deus sobre a terra. Depois de Jesus morrer, ele fez uma promessa e o Espírito Santo veio. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, quem é que estava a representar? Se nós lermos as Escrituras, queridos irmãos, vamos encontrar que no Apocalipse vamos deparar com o cavalo vermelho, que é o Império Romano. O que é que o Império Romano fez? Pietinou os cristãos da época. E se vocês têm dúvida disso, está lá o Coliseu Romano, aos dias de hoje. Deus não vai permitir que esse elemento lá, esse monumento, se destruça, que se desapareça. Porque isso é um exemplo para nós, raça humana. Quando olhamos para Roma, nós estamos a ver o tratado de que Deus fez com os seus filhos. Eu vou vos deixar lá morrer, mas eu virei vos buscar. E ali, nós na profecia vamos ver que vamos passar em tempos de crise. Diz a palavra de Deus que logo após a morte de Jesus, o nosso planeta todo inteiro entrou em estado de calamidade absoluta. Nós entramos em guerras, pandemias, fomes na terra. O cavalo preto foi a fome que houve durante o tempo na terra, durante um tempo passado, e que nós vamos voltar a ter essa situação a nível global.
Não vai ser somente uma cidade, uma nação, vai ser a nível global. Nós já estamos a caminho dessa situação. O que é que nós temos hoje, queridos irmãos e amigos? A pandemia está a fazer, está a reduzir o trabalho industrial, o trabalho de economia mundial, e nós vamos ter baixa todos os dias, baixa, até que chegaremos a um ponto em que os governos da terra não terão dinheiro para manter as famílias em pobreza. Eu, queridos irmãos, estou aqui a viver na Inglaterra e eu conheço muitas situações. Eu vivi nessa situação. Porque foi necessário, quando eu entrei nesse país, também ser ajudado para começar a crescer. Esse governo ajuda muitas famílias. Acontece que os governos a nível mundial vão deixar de associar, de ajudar essas famílias. E vai haver fome em todo lugar. Todo o planeta vai gemer. Vamos ter uma descida global. Do império financeiro global vai cair. Não vai haver dinheiro para dar a todo mundo. Então aí vai entrar uma situação de aperto para todos nós. Fome na terra. Durante esse período de fome, nós vamos ser atraídos pelos animais selvagens também. A Bíblia diz que nós vamos ser comidos por animais selvagens, porque até os animais vão se revoltar, porque também vão ter fome na terra. Não vai haver chuva. Não vai haver situação global, vai parar. Então, estamos no quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, queridos irmãos e amigos, que é a situação da pandemia global. Nós não falamos de outra coisa na rádio, na televisão hoje. Estamos a falar de mortes. O nosso planeta tem uma situação de morte nesse momento. Estamos com a chave do inferno aberta. Quinto cavalo. O quinto mensageiro vai revelar que os que morreram nas perseguições primárias, no tempo romano houve uma perseguição. No tempo dos russos perseguiram os judeus também. Veio o império dos Hitlers, perseguiram a raça judeia e mataram milhões. Aqui nós ouvimos falar do Holocausto. O Holocausto foi a perseguição maior no nosso planeta Terra da raça judeia. Como um único elemento, objetivo, exterminar a raça dos judeus. Porque era o plano de Satanás reduzir a zero o conhecimento de Deus no nosso planeta. Satanás trabalhou de tal maneira no coração de Hitler que ele queria exterminar a nível global a raça judeia. E ele pietinou muita gente, matou muita gente. Nós entramos no quinto selo. Todos os que morreram na primeira, segunda, terceira perseguição estão a pedir justiça a Deus. Vamos abrir Apocalipse 6, queridos irmãos e amigos. Apocalipse 6, versículos 10 e 11. O que nos diz a palavra de Deus? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Queridos irmãos e amigos, todos que morreram em Cristo, desde a crucificação de Jesus até os nossos dias, a China continua a pietinar os muçulmanos e os cristãos. Eles estão a incendiar e a queimar igrejas. A nível regional, a nível da nação, eles estão a perseguir os que creem em Deus. E vocês sabem qual é o símbolo da China? O dragão. A Bíblia diz que o dragão, simbolicamente na Bíblia, é a serpente antiga, o diabo. Por isso ele está-se a preparar. Queridos irmãos e amigos, o maior império financeiro mundial hoje é a China. E vocês podem se perguntar, por que a China, não os Estados Unidos? Os Estados Unidos deu uma tarefa a eles. Também falharam, como os judeus falharam, queridos irmãos. Ultimamente nós vimos o quê? Os Estados Unidos deu costas a Deus. Os Estados Unidos abandonou as características de Deus, os caminhos de Deus. Quando a nação americana começou a ser uma nação, ainda bebê, jovem, eles puseram dentro da Casa Branca as leis dos 10 mandamentos. Por isso, até os dias de hoje, lá na nota americana do dólar, eles dizem, In God we trust. Eles puseram a confiança deles em Deus e a nação cresceu de tal maneira.
E quando chegou na Primeira e Segunda Guerra Mundial, foram os primeiros a recolher os resíduos, aquele resto dos judeus que não estavam, que não morreram. Então os Estados Unidos recolheu. Os resultados disso nós temos Bill Gates, é judeu. O homem capacitado em toda a tecnologia hoje, todo o problema de eletrônica, computadores, está na mão de Bill Gates. E acontece que toda a tecnologia, queridos irmãos e amigos, foram de homens que foram salvos pelos americanos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nós estamos a colher frutos disso. Deus preparou esse povo como um povo especial. Agora não me perguntem por que razão Deus escolheu os judeus. Podia ser os árabes, podia ser a Alemanha, podia ser Angola. Não foi. Deus escolheu Israel. Agora não sabemos o porquê Israel. Mas a verdade é que esse povo, durante a perseguição dos Hitlers, eles foram acolhidos nos Estados Unidos da América. E nós vimos que a América cresceu, ela floriu de tal maneira. Economicamente passaram a ser os melhores e os maiores do mundo. E cada presidente que vinha, queridos irmãos e amigos, foi abandonado as características divinas. E cada um trazia as suas heresias. O que nós vimos no tempo, justo recentemente, antes do Trump entrar em cena como presidente, nós vimos o presidente Barack Obama. Vocês sabiam que o Barack Obama trouxe a maior apostasia em todo o planeta Terra, queridos irmãos? A homossexualidade de tal maneira foi dispersa em todo o planeta que começamos a ver os casamentos oficiais em todo o planeta. Porque o diabo entrou em força no governo americano. Também vimos os resultados. É um povo que está a sofrer miséria, está a sofrer fome, está a sofrer fogos. Ainda agora, na Califórnia está a queimar. A terça parte da Califórnia. Já tinham queimado tempos atrás. Estão a voltar a incendiar outra vez. Porque isso é um propósito divino, queridos irmãos e amigos. Nós estamos em tempo de crise global. E os tempos estão-se a piorar. Eles não nada vai melhorar. Tudo vai piorar. Então diz que quando se abrir o sexto selo, a tomar nota que nós estamos a viver, queridos irmãos, hoje, no quarto selo. Diz que Jesus, o único ser que podia abrir, porque a revelação foi dada ao discípulo João. Jesus já tinha saído do planeta, deixou João preso lá na ilha de Patmos. Agora aparece já com um corpo celeste e ele aparece e dá essa revelação ao profeta João. E João vai nos dar a revelação e da palavra de que João escreveu lá no Apocalipse é o que nós estamos a ver aqui, queridos irmãos. Jesus veio já transfigurado, ele veio com uma postura espiritual, já não humana. Diz que a cabeça dele era como o sol do meio-dia. Os pés eram reluzentes como o relatão, o fogo quente que sai do forno. Então são situações que a gente não conhece a estrutura humana. Mas Jesus apareceu dessa forma ao profeta João. E o profeta João deixou essas coisas conosco. Acontece que quando nós estamos a abrir a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, o Apocalipse é o livro das revelações para os últimos tempos. E somente alguém dotado do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, pode compreender e abrir os selos que aí estão. Acontece que nenhum ser humano podia abrir. O profeta chorou muito. E ele diz, Senhor, que é isso? Que não há nenhum profeta, tanto profeta aqui no país, na terra. Ninguém pode abrir isso. Diz, não, ninguém. Olha, mas há um elemento lá da raiz da tribo de Judá, de Davi, o que morreu na cruz do Calvário, esse é o único que tem poder para abrir os selos. E Jesus vai abrir selo por selo, selo por selo. Nós vimos os impérios, vimos as pandemias. Nós não vamos falar das grandes calamidades que vamos ter depois. Eu gostaria de estudar isso com vocês mais tarde, mas só para saber que no quarto nós estamos a viver que é hoje. O quinto vai haver o interrogatório do povo que morreu durante a crucificação e o tempo até os dias de hoje, as perseguições dos cristãos. Todos os que morreram em Cristo, queridos irmãos e amigos, neste momento do quinto selo,
Eles estão a pedir justiça a Deus. Senhor, faz justiça do nosso sangue. O planeta, os que nos mataram. E Deus vai fazer justiça. Vamos abrir o sexto selo. Apocalipse 6, versículos 12. Apocalipse 6, versículos 12, queridos irmãos e amigos, ele diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um grande vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vinda global de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, e todo o olho verá. Queridos irmãos e amigos, a aparência de Jesus, quando Ele vier na sua glória, vai haver um abalar de toda a situação terrestre. Toda a situação celeste vai se mexer. Não vai haver satélite, nós vamos perder a comunicação terrestre com todos os seres. Nesse momento está-se a fechar, queridos irmãos, a porta da graça. É a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso estou aqui nesta manhã para alerta do planeta, globalmente falando, nós estamos a viver nos últimos tempos. A contar que estamos hoje no problema da morte global, é o quarto cavalo. O quinto estão as almas a pedir justiça. E o sexto, nós vamos ter eventos terrestres, eventos celestes, que vão anunciar a vinda do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A minha pergunta é para vocês nesta manhã: onde vocês querem estar, queridos irmãos e amigos? Eu quero estar lá no céu. Porque diz que Jesus virá com poder e grande glória. E quando os anjos tomarem o som da trombeta para anunciarem a vinda de Jesus, vai haver um barulho enorme sobre todo o planeta. E todo o olho verá. Diz a Bíblia até mesmo que os transpassaram. Não há ninguém que vai escapar esse movimento celeste. Diz que vamos haver grande terremoto na terra, escurecimento do sol, a lua vai tornar vermelha, as potências dos céus serão abaladas e o céu vai se abrir como um livro. Pergunta por que o céu vai se abrir como um livro, queridos irmãos e amigos. Deus vai mandar cair as grandes calamidades. O pior está para vir. Mas antes disso, Deus vai dar a chance à raça humana, não como nos tempos de Noé, que nós perdemos toda a humanidade, queridos irmãos e amigos. Acontece que Noé pregou durante 100 anos e nenhum ser humano teve a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Quantos de nós, queridos irmãos, no nosso planeta, quantos nós somos milhões nesta manhã e quantos se salvarão? Quantos darão ouvidos a essa palavra? Vamos abrir Isaías 53, por favor. Isaías 53 dá-nos uma dica da negligência de nós aqui na terra. Como tratamos as coisas de Deus? Isaías 53. Como diz a palavra de Deus aqui? Eis que o meu servo operará... estou aqui. Isaías 53. Diz, quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Quem deu crédito? Quem está a dar crédito nessa manhã à palavra que está a ser dita? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem aceita o socorro, o auxílio de Deus nesta manhã, para esta pandemia, sairmos vitoriosos, gloriosos e estarmos dentro da Canaã celestial? Só os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus poderão prosperar e ter sucesso na vida eterna. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Queridos irmãos e amigos, Jesus, pelo peso dos nossos pecados, ficou de tal maneira transfigurado que não tinha prazer em olhar para ele. Ele ficou desfeito com tanta pancadaria que ele apanhou. Cuspiram nele, bateram nele. Ele não tinha parecer nenhum humano bonito. A beleza dele passou.
por causa dos nossos pecados, Jesus foi na cruz do Calvário. Vocês têm uma representação idêntica no cenário da crucificação. Acontece que, queridos irmãos e amigos, lá no tempo romano, quando eles crucificavam um homem, eles tiravam as medidas daquele homem. Eles faziam uma cruz de maneiras a que o homem pudesse levar aquela cruz. Acontece que a cruz que Jesus estava a levar não era a cruz dele, era a cruz do maior assassino do planeta. O maior assassino da época, nos tempos romanos, é que tinha feito aquela cruz. Roma fez uma cruz para um homem grande, com capacidade física, para levar uma cruz pesada. E eles mediram Barrabás. Era um homem cruel, mau, fisicamente bem reposto. Acontece que quando o povo gritou, crucificai-o, crucificai-o, o Império Romano não teve outra escolha a fazer. Eles disseram, olha, nós sabemos que o homem é inocente, mas se vocês querem crucificar, isso está no vosso critério. Então, Roma mandou crucificar Jesus, a pedido do povo. Vocês sabem quem foi liberto naquele dia, queridos irmãos? O maior assassino da época. O maior criminoso foi liberto. Em troca, Jesus recebeu a cruz dele e morreu crucificado com a cruz que nunca ninguém fez para Cristo. Porque para Cristo não há nenhum ser humano que fez uma cruz. Para Cristo ninguém achou culpa. Para Cristo ele nunca foi culpado de nada. Mas ele foi pagar na cruz do Calvário por causa de ti e de mim, meu irmão. É essa a situação global que nós estamos a viver. E para terminar, vamos abrir Apocalipse 14, versículo 6, por favor. Apocalipse 14, versículo 6, o que nos diz a palavra de Deus. Conselho divino, queridos irmãos e amigos. Apocalipse 14, versículo 6. Aqui tem um grito dos anjos que vão vir nos últimos tempos. Nós estamos na iminência desses dias. Queridos irmãos e amigos, sinceramente, tomem noção dessa palavra. Transfirem isso. Vão transferir essa mensagem naquelas pessoas que vocês amam e que não querem que elas se percam aqui. Jesus brevemente virá. E nós vamos ouvir os anjos chamarem cada um dos seus fiéis para irem ter com Jesus nos ares. Olha o que diz Jesus. Olha o que diz Deus aqui na sua palavra. Apocalipse 14, versículos 6 a 10. E olhei e eis uma nuvem branca sentado sobre ele, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, cega, já é vinda a hora de cegar, não, porque já a seara da terra está madura. Quando Deus assim achar, queridos irmãos e amigos, agora os discípulos pergunta a Jesus: quando, Senhor? Quando é que nós vamos ver em Mateus 24? Eles fizeram essa pergunta. Quando vais vir o fim do tempo, o fim do mundo e as calamidades da terra? Somente Deus o sabe, queridos irmãos. Somente Deus o sabe. Jesus propriamente diz: eu sou filho dele. Eu vim do céu a mandato do Pai. Eu também não sei. Quando o Pai decidir, os anjos lá do céu tomarem as trombetas para sinal final, ele próprio vai dizer o dia, a hora do segredo de Deus. E nós vamos ver. E tudo vai se cumprir, queridos irmãos, no sétimo selo. Diz a palavra de Deus que no sétimo selo vai haver silêncio no céu durante meia hora. E durante meia hora o céu vai parar. Tudo vai parar. Porque vai ser uma coisa estrondosa. Queridos irmãos e amigos, Deus vai dar cabo do nosso planeta, dos seres humanos. O número de guerra, de guerreiros que venham para destruir o planeta, depois de Jesus estar aqui e falar e repetir através dos seus mensageiros, e a igreja for arrebatada nos ares com Cristo, os últimos sinais, os 7 anjos, os 7 últimos anjos que vão revelar essas coisas, queridos irmãos e amigos, diz que é estrondoso a destruição do nosso planeta.
Nós vamos falar dessa situação mais tarde. Mas o que Deus vai trazer sobre a terra é de apaventar o ser humano. Nenhum de nós quer estar ali. Porque nós vamos procurar a morte, diz a palavra de Deus, não vamos encontrar. Diz que 14, versículos 6 e 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não com mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esse é o término final da nossa humanidade. Queridos irmãos e amigos, temei a Deus e dá-lhe glória. Estamos aqui todos nesta manhã. Por favor, transmitam isso. Façam com que vossos amigos, famílias, tenham conhecimento dessa verdade e que juntos possamos estar preparados. Não é momento de nós passarmos tempo a fazer coisas. Nós temos que estar preparados para essa vinda de Jesus, queridos irmãos. Apocalipse 14, versículos 12. Apocalipse 14, versículos 12. Diz assim a palavra de Deus. Aqui, vamos parar um pouco até que isso pare de tocar. Está o Dudas em linha, mas não podemos falar nesse momento, Dudas. Vamos parar um pouco, senão não conseguimos ouvir. Pronto, já parou. Então diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 14, versículos 12. Queridos irmãos, nós vamos terminar com esse versículo. 14, versículos 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem é santo? São aqueles que creem, temem a Deus e compreendem a palavra de Deus, mantêm-se nas Escrituras, conhecem os 10 mandamentos e a fé em Jesus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É a nossa paciência por mais um pouco de tempo, queridos irmãos e amigos. Agora, durante o tempo da porta da graça, enquanto a porta da graça não se fecha, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Queridos irmãos e amigos, Jesus diz que nem eu, o tão próprio Filho de Deus, eu sei, somente o Pai. Quando vai se fechar o momento em que nós não teremos mais chance? Diz que depois dessa situação, os homens buscarão a morte, não morrerão. E vão ser atormentados por 5 meses, como dores de morte, de mordedura de escorpião. E depois vai haver as piores calamidades da terra. As águas vão deixar de ser doces, vão ser águas amargas, o sol vai deixar de dar o brilho, a lua, vamos ter problemas na terra, nos céus, em todo lugar. E nós vamos ter uma situação de aperto de tal maneira que o sol vai queimar os seres humanos no planeta. E já estamos a falar em problemas globais do tempo. Agora, o NASA está a descobrir que lá onde havia neve, já não há neve. O nosso planeta está a esquentar. E estamos a nos preparar na iminência da vida de Jesus. Está escrito, queridos irmãos e amigos. Enquanto os cientistas e todos estão a buscar solução para salvarem o planeta, ninguém vai salvar esse planeta, meus amigos. Porque Deus tem um plano na agenda dele. Quando ele for arrebatado à igreja, esse planeta vai passar em tal grande convulsão e vai passar na maior explosão. Todo o satélite terrestre lá que está lá em cima vai cair. E os nucleares aqui com a temperatura vão rebentar. Não vai haver nada que subeixe. Por isso nós seremos arrebatados com Cristo para viver 1000 anos com Cristo nos céus. Quantos de nós queremos viver, queridos irmãos, e ir para o céu com Cristo? Vamos anunciar a palavra de Deus.
Vamos falar aos outros, àqueles a que nós temos próximos, patrões, amigos, servos, serventes, todos os que nós temos contato. Vamos abrir a boca, falar da palavra de Deus. O tempo está próximo. O Apocalipse é a mensagem do terceiro anjo. Temei a Deus. O que é temer a Deus? Sair dos problemas de hoje, queridos irmãos. Não vamos estar preocupados com as finanças, com o problema da saúde. Há mais coisas para se fazer. Nesse momento é um tempo de nós entrarmos em temor a Deus. Contato verdadeiramente, reverência nas coisas de Deus. Para estarmos prontos para a vinda do Filho amado de Deus. Jesus Cristo está às portas, queridos irmãos. Esta é a nossa mensagem para esta manhã. Nós vamos entoar um hino e vamos dar por terminar o programa. E vamos então ouvir um hino que vai ser um convite para cada um de vocês também. Nós vamos fazer... Vamos entoar... Vamos entoar este hino para terminar e vamos... Cada um de vocês vai fazer um pensamento sozinho. Em que lado é que nós queremos estar nesta manhã, queridos irmãos e amigos? Nós temos uma escolha a fazer. Está bem? Vamos ouvir esse louvor e vamos orar durante esse louvor para Deus nos preparar a que situação é que nós vamos estar. Falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz.
te quer libertar. Desmanchada tua alma, não podes contemplar o semblante de Deus. Se os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te liberta. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás se na última hora do caminho brilhante de Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã nós temos algo para decidir. A palavra de Deus diz que o tempo de escolha é para hoje. Amanhã pode ser que nós não estejamos cá. O tempo é hoje e é agora. Se você tem algum amigo, tem algum familiar que ainda está longe do conhecimento de Deus, por favor, fale para ele, prega para ele. Nós estamos nos eventos finais, queridos irmãos. O meu desejo é que toda a raça humana seja salva. Nós temos uma decisão a tomar nesta manhã. Vamos tomar essa decisão do lado de Deus e viver o resto da nossa vida com Cristo lá nos céus. E nós certamente não estaremos aqui quando os piores momentos do planeta tiverem a atingir o nosso planeta. Certamente Deus nos livrará desses momentos. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Pai Santo, a Tua palavra tem poder. E nós enviamos, Pai Santo, a Tua palavra aos 4 cantos da terra, para que se ela possa ser ouvida aos 4 cantos da terra, possa transformar almas, homens e mulheres. Os homens e mulheres que ainda têm uma decisão para tomar nesta manhã. E os que já tomaram uma decisão uma vez e que saíram dos Teus caminhos, Senhor, busca-os. Atrai-os para Ti mais uma vez, Senhor. Derrama a Tua bênção, Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, nossas faltas. Ajuda as nossas famílias aqui na terra. Os que estão a passar e a perda de entes queridos durante essa pandemia, Senhor. Cuida dessas famílias, dessas pessoas. Liberta-nos, Senhor, dessa tristeza, desses momentos de dureza. Ajuda-nos, Pai, a atravessar esse momento das calamidades da terra.
Te pedimos, Pai, o derramamento do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, capacita-nos no conhecimento da Tua Palavra. Faz-nos, Senhor, fiéis, conhecimento e perseverança. Que nós possamos Te seguir, Senhor. Está escrito na Tua Palavra que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E se alguém nesta manhã não sabe para onde olhar, que olhe para a Tua Palavra. A Tua Palavra tem poder para nos libertar de todo o mal. Pai Santo, eu Te entrego todas as pessoas que estiveram presentes nesta manhã, ouvir a Tua Palavra. Te entrego, Pai, todas as pessoas que virão ouvir através do Facebook, outro órgão de comunicação. Que Tu as possas abençoar. Transforma, Senhor, o nosso viver. Ajuda-nos, Pai, a estar preparados para a vinda do Teu Filho amado Jesus. Te pedimos, Te agradecemos por mais um dia de sábado, Pai. Muito obrigado e dá-nos continuação de um bom dia de sábado. Que nós possamos estar em repouso total e nos lembrarmos das Tuas bênçãos, as Tuas graças, todas as coisas boas, hoje no dia de sábado, que nós possamos nos lembrar dela e vivermos, Senhor, com os olhos fitos para Ti, fixos a Ti, Senhor. Seja com os jovens, Pai Santo. Quero Te entregar todos os jovens a nível do planeta. Os nossos jovens estão-se a entregar à droga, à prostituição, ao roubo. Senhor, salva a Tua geração. Tu disseste que nos últimos tempos haverá um grupo de pessoas de tal maneira que aborrecerão o Teu coração. Mas Te pedimos pela Tua misericórdia, Senhor, salva os nossos jovens do império da morte, da droga, da prostituição, da violência. Pai, salva as famílias da terra, as que estão em aflição neste momento, em tempo de morte, de pandemia. Estamos a viver no quarto céu, Senhor. Ajuda-nos a estarmos preparados para o resto das calamidades da terra. Mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Não nos deixe cair em tentação. Porque Teu, Pai Santo, é o poder, é o reino, é a glória para todo sempre. Amém. Te louvamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, feliz sábado a todos. Continuação de um bom dia de sábado. Estarei convosco próximo sábado, pelo mais ou menos 10h30, perdão. 10h30 estarei convosco outra vez. Ok? Muito obrigado pela vossa presença. Por favor, façam passar essa mensagem aos vossos mais entes queridos, amigos, professores, sei lá, patrões, colegas, em tudo que vocês puderem libertar essa palavra. Façam um like, sei lá o quê, partilhem com todos. Esse é o meu pedido, pessoalmente, sinceramente. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos e amigos, nesta manhã, de hoje e sempre. Amém.